Sua Bíblia, livro de Hebreus. Aleluia. Nosso primeiro dia só está começando. Eu quero dizer para você que esse For Save ele não começou hoje, mas ele já está sendo gerado há alguns meses, amém? Nós já estávamos orando por você, pela sua vida, durante algum tempo, preparando tudo para te receber da melhor forma. É por isso que você tem que estar hoje com o coração aberto para receber uma palavra de Deus. Vou ministrar agora, pastor Rômulo vai vir aqui depois ministrar também com vocês, para vocês. E esteja com o coração aberto para receber essa palavra, para ser marcado por Deus, amém? Abriu aí em Hebreus. Eu quero compartilhar com você uma verdade. Eu quero que você tenha consciência de uma verdade que eu quero trazer para você aqui. Amém? Eu acredito que muitas questões bíblicas a gente acaba não conhecendo e não vivendo porque nós não temos consciência do que a Bíblia fala sobre nós. Então muitas vezes você vive questões na vida que poderiam ser evitadas por não ter consciência dessa verdade. Se tem algo que a gente tem ensinado é que não é o certo nem o errado, mas é a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Então, capítulo 9, versículo 1 diz: Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um santuário terreno. Nesse capítulo, ele está descrevendo o tabernáculo, está descrevendo como as pessoas tinham acesso a Deus. E naquela época, como funcionava? Existia um tabernáculo, ele era dividido em 3 partes, e a parte onde ficava uma arca, que trazia a presença de Deus, ok? A arca da aliança, ficava num lugar chamado Lugar Santíssimo. Esse lugar ele era separado de todos os outros lugares com um véu. E só quem tinha acesso a essa arca, só quem tinha acesso à presença de Deus, que essa arca representava, era o sumo sacerdote. Então, uma vez ao ano, esse sumo sacerdote levava o sacrifício diante dessa arca, sacrificava para que o pecado dele e o pecado do povo fosse perdoado. Então o que ele está descrevendo é isso: olha, antes existia uma regra. Antes existia uma forma de se achegar a Deus e uma maneira de você receber perdão pelos seus pecados. Que era como? Entregue o sacrifício, o sumo sacerdote vai na presença de Deus no seu lugar, sacrifica e você é perdoado. Só que aqui, as pessoas não tinham acesso a esse lugar. E eu acredito que durante muito tempo, durante o ano todo, até chegar esse momento de sacrifício, elas viviam com um sentimento de culpa. Meu Deus, preciso chegar, preciso entregar esse bode, preciso entregar esse bicho aqui, para ele se sacrificar e eu ser perdoado. Senão Deus vai pesar a mão na minha vida. Mas o grande problema é que nesse momento, a presença de Deus era limitada a uma pessoa. Então todos os outros viviam de forma que Deus está longe, Deus está naquele lugarzinho separado, preparado, e eu não tenho acesso a Ele. Não tem como eu chegar, porque eu não sou sumo sacerdote, eu não faço parte da família sacerdotal, então eu não tenho acesso a nosso Deus. Só que o texto, ele continua dizendo, e falando no versículo 11, quando Cristo veio como sumo sacerdote, dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação.
Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. O que ele está dizendo é que o sacerdócio foi mudado. Cristo veio como um sacerdote perfeito, sem pecados, sem culpa. E ele se entregou como o próprio sacrifício por mim e por você. Ele é o sacrifício perfeito. Agora nós temos dois cenários. Um cenário onde anualmente você precisava fazer um sacrifício para receber perdão. Então durante 30 anos, 40 anos, 50 anos, o tempo que você fosse viver, você precisaria trazer um sacrifício para receber um perdão. Mas quando Cristo vem, ele é sacrifício único. E de uma vez só, todos os nossos pecados foram perdoados. Já não existe uma separação entre Deus e o homem. Já não existe mais um homem ou um sumo sacerdote que vai fazer o intermédio entre você e Deus. Já não existe mais um véu que vai te afastar e te separar da presença do Pai. Mas a partir de hoje, o que estava entre você e Deus, ou melhor, antigamente, se o que estava entre você e Deus era um véu, a partir de hoje, quem está entre vocês é Cristo Jesus, e Ele é o mediador meu e seu com o Pai. Ele foi o único sacrifício. E se Ele é o sacrifício perfeito, já não há mais necessidades minha e sua de fazer sacrifícios. Amém? É uma consciência que você precisa ter de que o sacrifício que deveria ser feito já foi feito por Cristo. O sacrifício que deveria ser entregue por perdão já foi entregue. Então não são as tuas ações, não são as suas atitudes, não é o seu esforço que será maior do que o sacrifício e único sacrifício de Cristo Jesus por mim e por você. Amém? Antes exigia esforço, hoje exige fé, crer. Antes era anualmente, agora foi uma vez só, por todas. Então aqueles que viam Deus como um Deus, vai tacar fogo em mim, meu Deus do céu, agora tudo vai dar ruim na minha vida. Não sinto mais Deus, Deus não está mais aqui. Ó céus, onde Ele está? Irmão, Deus está. Deus, Ele está. Você falando que você está sentindo ou não sentindo, Deus está aqui. A sua fé ou o seu sentimento não anula a existência de Deus. E é através desse Jesus, é através desse único sacrifício, é através dessa entrega, que o acesso ao Pai foi liberado para mim e para você. Amém? Foi um sacrifício perfeito, realizado por uma pessoa perfeita, para aperfeiçoar pessoas imperfeitas. Parece um trava-línguas. Mas sabe o que ele está dizendo? É que Deus nos chama na nossa imperfeição. E quando nós cremos nele, nós somos aperfeiçoados por ele. É por isso que essa noite é uma noite de salvação. Porque eu estou falando para você de um Jesus que não está te chamando pelas suas qualidades, pela sua capacidade, ou se você é a pessoa mais perfeita do mundo. Mas o perfeito foi Ele. E Ele chama pessoas imperfeitas, porque quando nós estamos em Deus, nós somos aperfeiçoados todos os dias. Ele não te chama para ser o mais preparado agora, mas todos os dias Ele te prepara. Ele não te chama para assumir um cargo, um título, mas a única posição que Ele te chama para ocupar é uma posição de filho.
Então não se preocupe com os seus defeitos, não se preocupe com falhas, não se preocupe com o que você fez, mas coloque os seus olhos em Deus e veja o que Ele já fez por você. E é através dessa fé, é através deste olhar que você vai viver no sacrifício perfeito de Cristo. Amém? Glória a Deus! Ele abriu um novo caminho. Ele abriu um novo caminho. E esse caminho é o caminho que eu e você vamos caminhar. Esse caminho é o caminho que nós temos que seguir. É por ele que nós vamos avançar. É um caminho perfeito. Um caminho sem defeitos. Se antes o caminho era de esforço e frustrações, preciso chegar a tempo para entregar o sacrifício, se não der, não consigo. Preciso sair mais cedo de casa, caminhar muitas milhas para chegar até o tabernáculo, dar o meu sacrifício para o sacerdote e dar tempo antes do dia acabar para que o sacrifício seja feito e eu seja perdoado. Imagina uma multidão, todo mundo levando o seu sacrifício para que fosse levado para o templo. Hoje, meu irmão, não são as milhas que você vai caminhar, não são as montanhas que você vai subir, mas é se você crer naquilo que já foi feito por você. Amém? O sacrifício de Jesus nos torna completos. O sacrifício de Jesus nos torna completos. Olha o que diz o versículo 17 do capítulo 10 do texto de Hebreus. Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifícios por eles. Você está servindo um Deus que quando você crê e recebe o Filho dele, Ele não se lembra mais dos seus pecados, Ele não lembra mais do meu pecado. Ele jogou no esquecimento, meu irmão. É por isso que o seu passado não vai ditar como você vai viver. É por isso que o seu passado já não é mais um peso para você. É por isso que o seu passado já não é mais um motivo para você não avançar. Porque quando você chega em Cristo Jesus, um caminho novo foi feito. O que passou foi esquecido. E o que você vai viver é os planos que Ele tem para você. Amém, glória a Deus. Foi esquecido. Onde esses pecados foram perdoados, já não há mais necessidade de sacrifícios por eles. E essa é a consciência da verdade que eu quero trazer para você. O que deveria ser feito, já foi feito. O que você precisa fazer agora é receber e desfrutar daquilo que Cristo já fez, da vitória que Ele já te deu. Você percebe que esse novo caminho te leva a andar num caminho que já foi vencido, que é vitorioso, e não te coloca para andar, agora nesse caminho eu preciso conquistar uma vitória, senão vai dar ruim. Agora começa, agora que eu recebi Jesus, vai começar a caminhada perfeita, agora vai vir a dificuldade, porque eu preciso largar isso, preciso largar aquilo, preciso... Mas quando você crê em Jesus, você encontra o caminho perfeito. E você começa a caminhar por Ele. O que passou, já foi esquecido. E agora você vai desfrutar dos planos, das promessas, dos sonhos que Ele tem para você. Você crê? Meu irmão, Deus já se esqueceu. Mas o problema é que a gente continua lembrando. Não é? O problema é que a gente continua lembrando. Deus já se esqueceu, irmão. Tem gente remoendo situação de 20 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás, não é? Tem esposa jogando na cara do marido coisas que já aconteceram faz tempo. Já é um repertório, né? Um disco. O cara faz um negócio e fala, meu Deus, ela vai lembrar daquilo que aconteceu em 1977.
Mas escuta, enquanto Deus já não se lembra mais, e a única coisa que Ele tem para você é o perdão, é a regeneração, é a salvação, você está ocupado com o seu passado. Mas eu estou diante de pessoas aqui, de jovens e adolescentes que entenderam, amém? Eu espero que você esteja entendendo isso, que é um caminho novo para você andar. Mas aquilo que você recebeu, você precisa compartilhar, amém? É salvos para salvar. Então não acaba aqui, já estou salvo e está tudo bem. Meu irmão, o seu coração precisa acender uma chama, onde você vai compartilhar esse evangelho, que você vai compartilhar esse Jesus, que você vai compartilhar esse caminho, que você vai compartilhar essa salvação com outras pessoas. Você carrega a presença de Deus na sua escola, na sua faculdade e no seu trabalho. É lá que você é o missionário, é lá que você vai ser o pastor. É lá que você vai apresentar para essas pessoas o amor de Jesus. É sair do comodismo e se movimentar crendo nessa palavra, crendo naquilo que Ele já fez. Porque se você tem medo de falar, é porque você ainda não acredita 100%. Se você ainda não consegue falar, é porque você ainda acredita que existe uma margem de erro, para mais ou para menos. Mas você tem que entender que nós estamos falando daquele que é o mais perfeito, daquele que se entregou por amor, e não há falhas, não há pecado, não há culpa. Amém? Versículo 16 do capítulo 9. A Bíblia diz que o sangue derramado de Cristo nos trouxe essa salvação. E no versículo 16 ele diz: no caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Cristo morreu. E Ele deixou um testamento, meu irmão. E através dessa morte, esse testamento foi validado. E o testamento, ele vai revelar duas coisas. Ele revela quem morreu, mas ele revela quem são os herdeiros. Ele revela qual é a herança. Ele revela o que os herdeiros vão receber. O que eu estou te falando é que Cristo morreu, ressuscitou. Esse testamento foi marcado com sangue. E você foi revelado como o herdeiro do Pai. Você foi revelado como aquele que vai desfrutar da herança de Deus. Meu irmão, o testamento não vai revelar apenas a morte ou um luto, mas ele mostra quem são aqueles que são os verdadeiros herdeiros. E é isso que você precisa compreender. Você já herdou tudo aquilo que é do Pai. É por isso que não há mais falta, é por isso que não há mais necessidade, porque você já herdou. Mas como que um herdeiro tem acesso a essa herança? Se ele pegar o testamento e deixar pendurado na sala num quadro, está ali, mas ele precisa se posicionar. Eu sou o herdeiro, essa herança é minha. E quantos aqui estão prontos para se posicionar diante de Deus como herdeiros? Quantos aqui? Tem um aqui, tem outro aqui. Se você crer, você vai dar uma glória a Deus aí no seu lugar. Quantos aqui estão prontos para se posicionar como herdeiros, para receber essa herança? O problema é que você só está olhando para a morte. O problema é que você só olha, morreu. Mas Deus está te chamando, meu irmão, para olhar tudo aquilo que Ele já te deu. Assuma uma posição. Assuma essa posição. Os pecados já foram perdoados e por isso não precisa mais de sacrifício. O testamento já foi ali selado e é por isso que ninguém pode mais anular o que já foi selado. Não tem como, se o testamento já foi escrito, ninguém pode anular o que está escrito. Ninguém pode te tirar a posição de herdeiro. Ninguém pode te tirar o que Deus já fez por você. Ninguém pode tirar de você o amor que Deus tem por você.
Porque já é seu. Mas por que eu não vivo? Porque você não se posiciona e toma posse disso. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Aí mesmo, no seu lugar, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Deus, que cada jovem aqui está tomando a sua posição de um herdeiro, Pai. Eu creio que a partir de hoje eles vão caminhar num caminho perfeito, num novo caminho. Eu creio, Deus, que há uma consciência da verdade no coração e na mente deles. As culpas que o passado trazia já não existem, porque há um novo plano, há um novo caminho. Meu Deus, em nome de Jesus, há um testamento já feito. Eu declaro que eles vão desfrutar daquilo que já foi entregue. Eles vão desfrutar, ó Pai, daquilo que já foi feito na cruz. Pai, começa a tocar cada coração. Começa a tocar cada mente aqui agora. Uma renovação da mente, uma renovação do coração, uma renovação da alma. Ah, Espírito Santo de Deus, manifesta teu poder em cada um aqui hoje. Meu Deus, livres da culpa, cheios da tua paz, cheios do perdão de Deus. O perdão de Deus está sobre a sua vida. O Espírito Santo, ele nos regenera abundantemente. Receba o perdão aqui hoje. Satanás não tem poder para te acusar mais, porque você já foi perdoado. Satanás não tem autoridade mais para usar o seu passado contra você, porque Cristo já se esqueceu dos seus pecados. Ele já se esqueceu. Senhor, em nome de Jesus, que eles possam ser marcados, que eles possam tomar aquilo que é deles. Olha para mim. E quando eu vou vendo o que o autor de Hebreus vai escrevendo, ele traz um convite. E ele diz, assim, no capítulo 4, ele diz, assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O que ele está falando é, meu irmão, se aproxime ao trono da graça com confiança. Não precisa ter medo para se aproximar de Deus. Não precisa ter medo para se aproximar do Pai. Existe um trono da graça. Existe um trono de favor. Que você é convidado para se aproximar. Que você é convidado para estar próximo, confiante e entendendo de quem você está se aproximando. É do seu Pai. Meu irmão, quando você está diante do seu Pai, do seu pai, lá, do seu pai, você não se aproxima com medo, mas você se aproxima confiante, sabendo que o que você precisa Ele já supriu, sabendo que o que você precisa Ele já te deu. É com essa confiança, é com essa ousadia que nós precisamos nos aproximar desse favor. Agora tem gente que está se distanciando. Tem gente que está olhando para si e falando, mas eu não sou perfeito ainda. Como que eu vou estar perto de Deus? Mas o que ele diz? O sacrifício perfeito pelo homem perfeito, da maneira perfeita, para aproximar os imperfeitos e transformá-los. Quanto mais você olha para você como homem, como mulher, mais imperfeição você vai ver. Mas quanto mais você olha para Cristo, você vê a perfeição, você vê o perdão, você vê o amor dele. É por isso que eu não posso parar para ficar olhando para mim, para minha carne. Mas eu olho para a nova criatura que eu sou em Deus, para minha identidade em Cristo Jesus. Aleluia. Fique em pé, eu quero orar com você aqui.
Aleluia. Comece a se colocar diante de Deus aqui. Comece a orar. Declare, abra sua boca, confesse a sua fé. Não só no seu pensamento, não só no seu entendimento, mas declare, abra sua boca, declare a sua fé em Cristo Jesus. Receba Cristo Jesus. Comece a orar no seu lugar, não espere eu começar a orar por você, mas ore aí você mesmo, como um filho, acessando esse trono, acessando esse favor, acessando essa graça, acessando a salvação. Essa é a sua verdadeira posição. Essa é a sua verdadeira posição. É um caminho novo. Bravaço e cantarabaxei. Bravaço. Meu irmão, se antes Deus habitava lá, eles diziam que Deus habitava no tabernáculo, hoje Ele habita em você. Comece a orar, comece a buscar, comece a declarar aí no seu lugar, como acende essa chama no seu coração. Comece a declarar. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Manifesta teu poder, tua graça, teu favor em nossas vidas. Comece, irmão, a declarar. Comece a tomar posse dessa palavra, a assumir essa verdadeira posição.